Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast e hoje, especialmente, vamos falar sobre comunicação em público, né? Nossos convidados agora estão aqui o Leonardo, o Lucas e o João. Boa tarde, rapazes. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Estão ansiosos? Como é que estão? Ansioso, né? Ansioso, né, senhor? Só um pouquinho. Sempre dá, né? Daquele nervosismo. Normal. Então vamos, como sempre de praxe, vamos falar por que estudar esse tema, tá bom? A boa comunicação na empresa é responsável por fornecer informações claras com o objetivo de aprimorar os procedimentos de trabalho. Em todos os aspectos, a comunicação é uma ferramenta vital. Saber falar em público te ajuda a ser entendido por diferentes perfis de pessoas, e ter uma boa oratória é um diferencial para que você obtenha destaque no âmbito profissional. Quando você consegue transmitir com naturalidade e clareza suas opiniões e ideais, você fortalece ou potencializa sua marca pessoal e, em consequência, é lembrado pelos demais. Legal, hein? Eu vi que já começou legal, porque falando sobre comunicação, especialmente aí no âmbito de trabalho, né? É importante a gente saber falar, se comunicar, né? No trabalho, né? E eu digo que sempre abre portas pra gente, né? Saber se comunicar, beleza? Vamos ver os objetivos, por que a gente está se encontrando hoje falando sobre esse tema aí? Quem pode ajudar? Esperamos que ao final deste encontro você seja capaz de explicar a importância de desenvolver a capacidade de comunicar-se bem em público, refletir sobre o medo de falar em público e sobre o recurso para superar, identificar técnicas de comunicação em público. Legal, então esse nosso objetivo, né? Como cada encontro que a gente traz, sempre trazer alguma forma de desenvolver vocês. Hoje, especificamente, na comunicação, né? Então, importante, de repente, a gente no trabalho, e se a gente é chamado para falar, né? Como é que a gente vai reagir, né? Então, é bom a gente aprender algumas técnicas e também na questão, assim, da comunicação em si, ou também na questão de relaxamento, algumas coisas que vão facilitar essa comunicação. E das competências, hein? Aquilo que compete a gente como profissional hoje. As competências, comunicação, dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade, expressar ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza, interagir com o outro e com o mundo por meio da comunicação multiletrada. Autoconhecimento, ampliar a autoconfiança para valorizar a si mesmo e se sentir-se capaz, conhecer-se através de seus pontos fortes e fragilidades. Legal, hein, Lucas? Olha que interessante, a competência, a comunicação, ela está nas nossas competências, ó. Ela é tão importante, que é o tema de hoje, e ela está nas nossas competências. Então a gente tá vendo como é importante a comunicação, a gente saber se comunicar, né, se expressar, né, tanto na forma dos nossos sentimentos, né, enfim, tudo vai ajudar quando a gente souber se comunicar melhor, né, não? Palavra importante, né? Maravilha. Agora vamos para uma parte bem interessante agora. Chegamos no nosso ponto de partida, etapa 1. Eu soube aí que vai rolar uma dinâmica aí de, como se fala, destrava-língua, tem? Já ouviram alguma técnica assim? Não, senhor. Não, nunca foi passado pra mim. Vamos praticar então? Ó, eu tenho uma boa para vocês. Isso eu aprendi no teatro, né? O teatro também lida muito com a comunicação. Sabe que a gente lida para falar com articulação, né? Então, articulação é sempre bom a gente abrir bem a boca, articular bem as palavras, né? Cada sílaba expor bem. E esse é um destrava-língua, porque geralmente na comunicação, o que acontece com a pessoa quando vai falar? Trava as falas, né? Vem a pessoa gagueja, enfim. Então, isso é para destravar, tá bom? Prontos? Então, eu vou falar e vocês vão repetir comigo, tá bom? Exemplo, ó. Bragradá. Bragradá. Ah, mas só falou o Leonardo. Todo mundo. Vamos lá, vai, todo mundo junto. Bragradá. Maravilhoso. Agora, bregredregredre. 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 Brigridrigridri. Brigridrigridri. Progrodrogrodro. Brodrodrodro. Brodrodrogrodro. Brodrodrodro.
Brugrudrugrudru. Difícil? Mas foi divertido, né? Sim, claro. Esse exercício é importante a gente fazer ele sempre bem articulado, a boca bem aberta. Percebam que eu fiz algumas caretas, né? Não pode ter vergonha nessa hora, não. Com certeza. Tá bom? É isso aí. Encerramos aqui nossa parte? Isso. Muito bem. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, viu? A gente agradece. Estamos só começando. Valeu. Valeu. Nós. Bom, agora é hora da gente fazer algumas reflexões, né? Pessoal, fazer umas perguntas para vocês e quero que vocês respondam bem naturalmente. Ó, tenho pavor de falar em público. E agora? O que fazer? Aceite o frio na barriga, né? Uhum. Foque num ponto específico da sala. Não foque na mensagem, não nas pessoas. Sim, boa dica, né? Friozinho sempre dá, é comum, né? Outra questão, e se na hora que eu vou falar, e se ele der branco? Sorry. Na hora que der branco, respira primeiramente. Respira fundo. Pense, tipo, dá gatilhos mentais assim. Uhum. Pense em assuntos que relembrem. Caso tu não relembrar, pula o tópico. Quando lembrar, volta no assunto. Ah, show. Não sabia essa dica, é interessante, hein? E há uma maneira de jogar a timidez para escanteio na hora de se comunicar? Sim, de forma positiva. Mantenha a postura e aberto. Respire fundo, na real. E foque no outro, não em você. Sim, interessante, né? Focar no outro. Uma coisa interessante, assim, que a gente sempre tem aquela preocupação na hora de se comunicar, é o que o outro vai pensar, né? Então, lembre sempre que o outro não sabe o que vai vir, ele não sabe que a gente estudou, nem sabe como a gente vai reagir. Então, às vezes, a deles nem é se preocupar com a gente. É a gente que coloca isso na cabeça, né? Então, é uma preocupação que nem precisaria ter, né? Beleza, agora sim. Obrigado, rapaz. Até a próxima. Pé na estrada, etapa 1. Olha só, agora é a parte que a gente vai adentrar ao nosso conteúdo, né? Vamos falar de comunicação. Tem aqui um texto, depois a gente bate um papo, ó. Comunicação. A comunicação é a troca de informações entre pessoas, significa tornar comum uma mensagem ou informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social. A comunicação requer um código para formular uma mensagem e enviá-la na forma de sinal, ar, fios, papel, enfim. Há um receptor da mensagem que a decodifica e interpreta seu significado, né? Interessante essa descrição de comunicação, né? Ele fala em decifrar códigos, né? Vocês acham também? Importante, né? Porque na fala, por exemplo, lembrando que a gente tem várias formas de se comunicar, né? Quais são? Peguei vocês. A fala, a escrita também, né? E o nosso corpo também fala. Se liga, hein? Nosso corpo fala também. Às vezes a gente tem gente que tá falando uma coisa e a expressão tá falando outra, né? Mas é interessante essa parte do código, né? Por exemplo, na língua, né? Só vai decifrar o código português quem decifra o código português, né? Então, por exemplo, eu mesmo, se for falar inglês comigo, eu não vou conseguir decifrar os códigos, porque eu preciso aprender os códigos em inglês para depois decifrar, concordam? Maravilha. Olha só, tô com uma charge aqui que eu vou descrever para vocês entenderem um pouco, né? O assunto acontece no escritório, onde tem um homem passando por uma mesa onde tem uma mulher, parecendo uma secretária, né? Ele passa e deixa a seguinte mensagem para ela: Dona Romilda, eu vou ao banheiro, se alguém me ligar, diga que estou com um cliente, né? E no outro quadro, a Romilda fala, atendendo o telefone, né? Quem? O doutor Almeida? Ele está no banheiro com o cliente. Interessante. O que vocês acham que aconteceu aí sobre a comunicação? Hã? Então, o Almeida passou a informação errada ou ela interpretou errada? Será? Será que o Almeida também não passou a mensagem de uma forma que ela não entendesse melhor?
né? De fala e de interpretação, talvez. Às vezes pode acontecer, né? Por isso que é importante a gente, na hora de se comunicar, saber como a gente está falando, né? Porque às vezes a outra pode interpretar de uma outra maneira, né? Já aconteceu de vocês falarem alguma coisa com alguém, a pessoa entender outra, entendeu? Então é interessante nessa parte, né? Ela descreveu o que ele falou, né? Ele falou, né? Se alguém ligar, diga que eu tô com um cliente. Aliás, antes ele falou, né? Vou ao banheiro. Logo ele tá no banheiro e tá com o cliente. Errado ela não tá, né? Mas é claro que ele não queria isso, né? Que não queria ser incomodado, né, por alguém. Era pra falar que ele tava no banheiro. Olha só, outra coisa sobre comunicação. Comunicar-se bem é certamente um diferencial na hora de conquistar uma colocação no mercado de trabalho ou até mesmo galgar nossos postos, né, na empresa onde o profissional já atua. Vocês já acham importante ter uma boa comunicação no trabalho? Com certeza. Agora me diz, como é que vocês são lá no trabalho? Vocês têm uma comunicação boa? Mais ou menos. Ó, mais ou menos, acredito que sim, né? Eu falo bastante lá, né? Você fala bastante? Engraçado, na sala você é tão quietinho. Só eu falo. É mesmo? Interessante, né? Kevin, e aí? No trabalho, como é que Mais você ou menos. é? Interessante. Tem alguém lá no trabalho de vocês que vocês veem assim e falam, pô, só tem uma comunicação boa, hein? Tem? Vocês lembram quem é? Seu líder. Ah, interessante. E geralmente uma pessoa de liderança, né, ela tem que ter uma boa comunicação, né? Interessante. Continuando aqui no nosso papo. Entre as principais formas de expressão estão a fala, a escrita, a linguagem de sinais e as expressões faciais e posturais, que muitas vezes aí transmitem até o que desejamos esconder. Olha que interessante. Passando por essa fase aí das expressões faciais, aquela situação que a gente estava falando, né? Às vezes a pessoa está falando uma coisa e o corpo está dizendo outro. Já pegaram esses sinais, né? Tipo a pessoa assim... Você gosta de arroz e feijão, por exemplo, né? Aí a pessoa... né? A cabeça vai para um lado e o que ela falou tá dizendo outro, né? Ou também as situações assim que a pessoa tá numa reunião, né? Tá conversando e tem uma pessoa que tá assim com o braço cruzado, com o bico assim, não fala nada, né? Mas ela aparentemente parece que não está muito satisfeita naquele lugar, né? Então o nosso corpo fala também, né? É importante a gente tomar esse cuidado. Tô falando demais, falando nisso. Vocês querem falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa sobre? Não. Tá ótimo. A oratória, ó. Primeiramente é importante observar que precisamos ter uma boa comunicação para diversas situações, sejam elas formais ou não formais. Então a comunicação ela acontece de várias formas, né? Informalmente, por exemplo, num trabalho, né? Numa reunião, participando, ou informalmente também, como uma conversa no pátio da escola, né? Isso também faz parte da oratória. Eu vi que vocês trouxeram aí algumas dicas do livro 29 Minutos para Falar Bem em Público. O que vocês têm pra gente aí? Então, uma das dicas que estão no vídeo é levar uma cola. Com os pontos importantes pra gente não se perder no momento, não ficar nervoso e sempre lembrar que a gente pesquisou ainda. Boa, uma colinha também não faz mal pra ninguém, né? O ruim é quando a pessoa fica só na cola, né? Aí a pessoa fica lá, ela fica lendo o texto e não interage com o público. Aí não seria muito interessante, né? Fica até cansativo, né? Até cansativo, verdade, né? Agora a pessoa utilizar igual eu tô falando com vocês, mas estou colando aqui do nosso material para trazer o assunto, né? Mas a gente rola como um bate-papo, né? Então, só para nos lembrar. Exato. Mais dicas? Tem mais uma que é ser você mesmo, né? Um vocabulário comum, Ser não você muito mesmo. decorado. Interessante, ser você mesmo, né? Interessante. Boa, essa eu não conhecia. E tem mais uma. Tem mais uma? E tem mais uma, como o professor já tinha falado ali, uma das formas de comunicação é as expressões, né? Então tomar muito cuidado com a expressão corporal na hora Sim. de falar. Porque, como já foi falado antes, o corpo também transmite bastante informação, como que a nossa expressão facial, postural, né? E é uma das dicas também para tomar cuidado. A expressão corporal é o que mais pega, às vezes, né? Porque assim, o corpo, ele... Cara, se você tá cansado, é muito difícil não demonstrar que tá cansado, né? Então se a pessoa tá cansada, você já logo nota uma cabeça deitada pro lado. Ou escorrega assim na cadeira, né? Já tá assim, né? Então tem que tomar cuidado, porque assim eu posso passar uma mensagem
distorcida, né, do que eu estou querendo passar, né? Então, por exemplo, nós estamos falando na comunicação no trabalho, né? Se eu trabalho sentado numa mesa, o ideal é que eu tenha uma postura ereta, né? Trabalhando assim, pescoço erguido, conversando com as pessoas, né? Entendeu? E também se ligar, quer queira ou não, né? Nós somos seres humanos, né? Uma hora vai que bateu o sono, né? Vai dar uma lavada no rosto, né? Desperta, porque senão vai passar, se eu chego lá e vejo uma pessoa sentada, esparramada na cadeira, vai passar, nossa, que pessoa relaxada, né? Então parece meio estranho. Muito bem. No contexto em que vivemos, podemos citar inclusive a oratória contemporânea, que soma a oratória como a fonoaudiologia, o visagismo, a linguística e a andragogia. Interessante agora que chegamos na parte dos especialistas na comunicação, né? Por exemplo, a fonoaudiologia é a ciência que se dedica a estudar a comunicação e os seus distúrbios. O visagismo auxilia no desenvolvimento da linguagem visual, análise física do rosto, da personalidade e do comportamento para adequar a imagem e estilo pessoal. Olha que interessante. E já a linguística contribui com o estudo da fonética, estudo dos sons empregados, da sintaxe, estudo da combinação das palavras, da semântica, entre outras coisas, né? Da fonoaudiologia eu acho interessante, né? Porque o fonoaudiólogo, ele é um profissional especializado na fisiologia da comunicação, vamos chamar assim, né? Então é importante, se a gente acha que também tem um certo travamento na comunicação, às vezes é importante também consultar um profissional. Vocês acham isso legal? Alguém aqui já passou com fonoaudiólogo ou não? Não, eu não. Legal. Eu já passei por questão trabalhista, né? Para fazer alguns exames e tal, né? Mas tem gente que, por exemplo, que tem de repente um problema com gagueira, né? É importante passar com um profissional. Também teve até uma situação de uma jovem que falou pra gente que ela travava na hora de falar em comunicação. Ela tinha uma timidez extrema. Então ela, no caso, além de passar com um psicólogo também, que ajuda, né, nesse caso, pra gente se soltar mais, ela também passou com uma fono, né, para desenvolver mais a comunicação. E essa palavra estranha, né, engraçada, a andragogia, né, é a arte e a ciência de ensino e aprendizagem de adultos, a qual tem aí como objetivo promover a mudança de comportamento e a aquisição de competências técnicas. Olha que interessante. Vale até eu mudar o meu comportamento e também adquirir aí competência técnica. Bom, vamos falar agora dos impactos da oratória e timidez no mercado de trabalho. Então, desenvoltura, proatividade, comunicação, habilidades citadas são cobradas aí pelas maiorias das empresas, né? Então, no trabalho, né? Então, costumo dizer que a timidez ela é uma coisa natural, né? Só que a timidez extrema, ela pode atrapalhar a pessoa. Vocês concordam? Sim, bastante. Como é que vocês estão num grau assim de nível de timidez, vamos colocar assim, de 1 a 10, e que número, sendo o 10 o mais severo, que número que vocês se encaixam assim? 6. 7? Então a timidez é uma coisa natural. E também não se assuste, tá? Porque assim, como eu falo, eu não era um dos melhores comunicadores, né? Eu digo que até tem muito a aprender em comunicação. Mas também antigamente, até na idade de vocês, eu era extremamente tímido também. Eu era aquele que sentava lá no fundo, ficava quieto, cabeça baixa, né? Rezando pro professor não chegar perto e perguntar. Era esse daí. Só que com o passar do tempo, igual a gente tá aprendendo aqui técnicas, né? Então, no curso que eu fiz também, fui aprendendo e fui colocando em prática, que é o melhor, né? Então, eu digo que no andar da vida, a gente vai aprendendo algumas coisas e vai se soltando mais, tá? Então não se sinta um bichinho estranho, porque isso é normal, tá? Agora o grande lance é aproveitar as dicas, tanto essas que a gente tá dando hoje e vocês deram também, ao seu favor e praticá-las, beleza? Desenvolver. A gente tem agora um momento bem interessante, né, de descontração. Nós vamos ver um videozinho aqui que fala da ex-presidente Dilma. Ouviram falar já da Dilma? Interessante, né? E tem também alguns memes com ela, sobre ela, porque parece que na oratória dela, ela faz um discurso meio confuso, né?
Então faz parte da oratória também. Então vamos ver um pouquinho aqui pra gente reagir juntos. Vamos lá. Era um rio doce, agora a doçura deu lugar a uma lama marrom. Marrom que é cor de lama. Não, marrom que é cor de lama não é poético, porque lama é marrom. Marrom que é a cor do chocolate. E Não, chocolate é gostoso. A senhora não quer associar uma tragédia com uma coisa gostosa, quer? Pelos xamãs do Evo Morales, como é difícil a tal da oratória. Tenta, presidenta. A senhora não quer continuar deixando as piadas chamarem mais a atenção que os grandes feitos do seu governo. Adorei isso! É o que chamamos de poema em prosa ficcional. Por que ficcional? Foco, presidenta. Tente de novo. Lama marrom. Marrom que é a cor do cocô. Do cocô, da poluição, que não é doce. Cocô que não... Cocô não, presidenta. Fezes, tem razão. Fezes, cocô é muito escatológico. Desculpe, eu sei que é difícil. Merda! Concordo. Ufa, finalmente, lama que é marrom, cor de merda. Merda é essa. Podemos continuar amanhã. Agora que eu tava embalada... Confuso, né? Imagina uma pessoa ter uma oratória dessa, né? É bem confuso mesmo, né? Vamos para a nossa prática aqui. Vocês trouxeram alguma coisa da prática? O que a gente tem aí pra gente praticar? Bom, então vamos lá. Fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Você já tem passado alguma situação, entrevista, por exemplo, né? Na questão também de apresentar trabalhos escolares na escola, que vocês tiveram alguma dificuldade assim com a comunicação? Sim, senhor. Na feira, tem uma feira lá na escola que tem que apresentar, né? É a tarde toda, tem que... A tarde inteira? Falando? A gente estuda um assunto, né? O professor dá um assunto para cada grupo. E daí, no dia da feira, a gente tem que apresentar sobre esse assunto para as pessoas que vão lá, né? Daí, sempre vem gente, vai, então tem que sempre decorar e ir falando. Ah, legal. E pra vocês, quanto que vocês acham que é importante falar bem em público? É importante? senhor, bastante. É importante. Muito. Abre bastante portas, né, eu acho. Interessante. Bom, pessoal, então é isso. Encerramos aqui essa parte. Obrigado pela participação de vocês. Valeu? Obrigado. Até mais. Pé na estrada, etapa 2. Que legal. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Podem se apresentar pra gente, por gentileza? Meu nome é Vitória. Muito prazer, eu sou a Tainá. Meu nome é Cauana. Eu sou a Bia. Aê, obrigado pela presença de vocês, né? Então, o tema de vocês nós vamos tratar agora sobre nervosismo e ansiedade, né? Uma pessoa pode facilmente ficar nervosa e ansiosa em uma reunião pelo fato de ter que se manifestar em algum momento ou apenas por essa possibilidade. Isso já aconteceu com vocês, de serem chamadas em algum momento e ficar nervoso no momento? Com certeza. Vocês lembram quando foi? Agora. Dá nervosismo, né? Uma coisa é quando estamos na aula normal, né? Sim. Agora outra coisa é quando está gravando. Por mais que não tenha ninguém vendo ou a gente não esteja sendo filmado, acho que só o fato de falar, saber que outras pessoas vão ouvir, já baixa aquele nervosismo, não dá aquele medo de errar e de falar alguma coisa de errado. Sempre dá, né? E é uma coisa natural. Eu acho que o nervosismo até deixa a coisa um pouco mais legal, né? As coisas podem piorar quando os pensamentos negativos surgem em nossa mente. Então é comum também, às vezes a gente falando, aí vem os pensamentos negativos, né? Sim. Tipo, eles estão me vendo. Eles estão me julgando. Eu falei errado, né? Esquece, né? Essas coisas, né? Às vezes a pessoa não tá nem pensando nisso, né? Na hora que você tá falando, ela nem tá focada, né? Nisso. Tem uma fala aqui do psicólogo Miguel Lucas, né? Ele cita algumas dicas para diminuir o nervosismo na hora de falar em público. Sim. Vocês trouxeram pra gente quais são essas dicas? Trouxemos. Então vamos lá, que tem um monte de gente querendo aprender. Quais são? Eu achei muito interessante, né, essas dicas que ele passou, né? E a primeira é sobre a respiração, né? Que a gente deve relaxar, respirar fundo, né? Pra diminuir a tensão que tá no nosso corpo, né?
A segunda dica também é a expressão corporal. Às vezes a gente tá numa reunião, daí tá com o nosso chefe, daí a gente tá ali com a cara ali bem fechada, cara de brava às vezes, assim, Sim. né? E a gente não percebe, né? Sim. E a postura também às vezes tá errada. Então a gente sempre tem que lembrar, né, da gente tá certinho na hora que a gente tá se comunicando. Então vamos desenvolver um pouco sobre elas aí, tá? E vocês têm alguma dica de respiração? Como que eu respiro na hora de comunicar? Eu acho que é muito importante, acho que naquele momento, né, que a gente tem pra falar e tudo mais, a respiração ela acaba ficando um pouquinho mais rápida. Então, a gente o coração, até, né? A gente até brincou, às vezes vai falar no telefone e aquele fica aquele barulho da respiração, sabe, de nervosismo. Então eu acho que antes de você começar a falar é importante você respirar fundo, você manter aquele foco, você ter em mente tudo aquilo que você tem pra falar. Se ficar muito nervoso, dá uma pausa ali, dá uma respirada, tenta respirar ali com mais calma, fazer a respiração completa, né? Porque a gente tende a fazer aquela respiração bem curtinha. Ofegante, né? Isso, então. É o famoso como é que é? Cheira a florzinha e sopra a velhinha, né? Isso, entendeu? Lembra disso, cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Então, porque quando a gente respira melhor, com mais tempo de inspiração e também de expiração, a gente ainda manda mais oxigênio pro cérebro e aquilo nos relaxa mais, tá entendendo? E na expressão corporal, né, a gente cuidar que as expressões podem denunciar algumas coisas, né? Então a pessoa às vezes começa a moça aqui que aparece pra gente roendo unha, né? Ou, por exemplo, também a pessoa tremer, né? Sim, isso acontecia muito comigo. Tipo, quando eu ficava muito nervosa, eu ficava tremendo a perna, assim. E daí tudo já tremia, ficava enrolando dos dedos, assim. E já dava uma arranhada na postura. Não, é bem... Então, uma dica, assim, na questão da expressão, pensa assim, ó. As pessoas não sabem o que você estudou, o que você vai falar. Então, chega com confiança mesmo, né? Então, né, até se não tiver muito seguro, faz de conta que tá. Que ninguém vai perceber, entendeu? E manda ver. Outras. Em questão da movimentação do teu corpo, então, quando você estiver falando, se movimentar de acordo com toda a sua voz. Que isso vai ajudar a aliviar na hora de falar. Isso ajuda também? Isso ajuda Ó, bastante. essa eu não sabia, hein? Interessante, hein? E a perda do foco? Que nem você tava falando lá no começo, né? Que a gente começa a pensar em outras coisas, né? Que nos deixa com medo. Essa perda do foco é uma coisa muito constante também. A gente tá falando alguma coisa e começa a vir pensamentos. Ai, não vai dar certo, falei alguma coisa errada. Daí isso já começa a deixar a gente com um pânico, assim, sabe? E a gente tem que cuidar com isso também, porque senão a gente começa a falar tudo errado, se perde. E aí que vem o branco também, né? Aí bate aquele... Ali na questão da perda de foco, eu acho muito importante. Geralmente, quando você vai fazer uma palestra sobre alguma coisa, a gente organiza tudo em folhinha, ali, frente e verso. E às vezes, quando a gente tá ali naquele nervosismo, às vezes as folhas caem, ou elas se misturam. E aí você já fica, meu Deus, o que eu falo agora? Então, eu acho que é importante você também ter uma organização ali na questão como que você vai falar, onde você coloca cada coisa. Pra naquele momento de nervosismo, você ter ali aquele ponto que você pode olhar e você pode lembrar tudo aquilo que você precisa falar. Eu acho muito importante Bem também. importante, tem um roteirinho, né? Um roteirinho do que você vai falar. Ó, visualize uma situação difícil e como seus pontos fortes o ajudariam a ultrapassar essa dificuldade. Quando as pessoas estão ansiosas, elas tendem a perder a sua perspectiva e também sentem que tudo o que fazem é monumental e tudo é muito arriscado, né? Sobre também que vocês trouxeram pra gente aí dicas do livro 29 Minutos para Falar Bem em Público. O que vocês trouxeram pra gente? Ali na parte das dicas, eles trouxeram ali na parte do vídeo que a gente viu, trouxeram 6 dicas e eu trouxe 3 ali que eu achei as mais principais. Ótimo. Então, a primeira dica é seja você mesmo. Tá. Então, às vezes ali quando você tá falando, você fica muito ansioso, você acha que você tem que ter uma postura mais séria. Às vezes você realmente precisa ter uma postura diferente, mas é ser você mesmo. Então, usar palavras do dia a dia com certa cautela, né, dependendo ali de onde você esteja. Ali, como a Bia falou também, a questão da gesticulação, você gesticular te ajuda a aliviar também e te torna mais natural. Então, eu acho muito importante você ser você mesmo, você se conhecer, você saber como você fala ali no dia a dia e adaptar isso ali para o ambiente onde você está. A segunda que eu trouxe é manter uma boa postura, a gente falou ali também, então... você não ficar tremendo a perna, às vezes é um pouco difícil, mas você ter essa postura
de ir a colunista reta, né? Você ter essa postura um pouco mais séria, dependendo do ambiente onde você está. Então não ficar roendo a unha também perde um pouco da credibilidade. E a última que eu trouxe, que a gente também já comentou, é organizar a fala. Então às vezes ali no momento de nervosismo os papéis caem, tudo fica mais complicado, mas você organizar bem certinho, manter um foco, uma linha de raciocínio, começo, meio e fim, pra você não se perder, né? Não sair do tema proposto e tá tudo ali dentro de acordo. Ótimo, adorei as dicas, Tainá. Então, vamos praticar, né? Porque a gente só aprende praticando, né? Tá, pergunta aqui pra vocês. Pense em uma dica aí para diminuir o nervosismo na hora de falar em público, além das que vimos agora, e compartilhe para as pessoas aí, os colegas. Bom, eu acho que cada um de nós deve ter uma maneira correta ou que se sente mais confortável ao falar ao público. Sim. Eu faço bastante pregações. E nas minhas pregações eu gosto muito de focar numa pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu tenho um sentimento, e fingir que eu estou conversando com essa pessoa. Claro interessante, que eu olho mais aos demais das outras pessoas, mas eu foco muito nessa pessoa, como se eu estivesse conversando com ela. Legal. Pra mim ter uma certa leveza, uma certa confiança em mim mesmo. Por causa que eu tenho um sério probleminha. Ou eu falo muito rápido, ou eu falo muito devagar. Mas aqui você tá indo super bem, viu? Sim. Tá bem, né? Também a questão da respiração é uma palavra-chave. A respiração é tudo na hora da oratória, na conversa. Porque se você continuar falando muito rápido, você perde a linha de raciocínio do que você tá falando, do que você vai falar. Por causa que chega no assunto muito rápido, a pessoa que você, o emissor, né? O receptor, na verdade, a pessoa que está escutando a sua conversa, no caso seria o emissor, ele não vai entender o canal, a mensagem que eu tô querendo transmitir com isso. Legal. Então, respirar e falar mais devagar, às vezes mais lento, para que a pessoa possa entender o que eu tô querendo dizer, é bem melhor. Essa é a minha maneira de tentar ser melhor na oratória. Eu acredito que as meninas também têm as suas maneiras de conversar. Sim, ali que a Bia falou, eu lembro que meu pai, ele sempre gostou de falar, então eu puxei muito isso dele. E eu participava do Clube de Desbravadores, que é onde a gente sai, faz algumas sessões missionárias e acampa e tudo mais. E dentro do clube, ali tem os eventos, que é o Campuri, que aí junta vários clubes em um só, e compete uns contra os outros, faz acampamento, canta e prega e tudo mais. E no Campuri que eu participei em 2021, foi o Siga-me. A gente fez teste pra passar em oratória, em concurso de oratória. E aí eu lembro que eu gostava muito de cantar, e daí eu fui fazer pro canto, só que daí não deu certo, eu fiquei muito frustrada, falei, quer saber, eu vou pro oratória, porque vai dar certo. Aí eu fui, e eu lembro que foi tipo uma das minhas primeiras pregações, assim, pra passar no teste. E foi super tranquilo, eu falei muito rápido. Uma pregação de 10 minutos eu falei em 5, assim, eu detalhei todo mundo, assim, com as minhas palavras, assim, todo mundo ficou, deu certo, passei, graças a Deus eu passei. E aí eu fui pro Campuri. E era um evento muito grande, eu acho que tinha umas 5 pessoas, e aí todo mundo focado em você, o seu clube torcendo por você. E aí eu lembro que, assim, nas preparatórias, né, tinha um moço que ajudava a gente, acalmava e tudo mais. E ele falou que o grande ponto, o grande foco é você não focar nas pessoas. Mas sim como se você estivesse lá no seu quarto imaginando que você está falando ali pra você. Ótimo. Porque quando a gente tá sozinho, a gente fala de uma forma muito mais diferente quando a gente tá com outras pessoas. Então é você olhar pro público e não focar no público, mas sim focar no que você tá falando em você. Eu acho que isso me ajudou bastante. Ajuda. Em você, tipo, não... as pessoas estão me olhando, mas tudo bem. Você focar no que você tá falando e ali no que você tem proposto. Até porque, às vezes a gente tem um pouco de insegurança, mas se você chegou até ali, só pelo fato de você estar ali, significa que você tem um potencial muito grande. Então, de você acreditar no seu potencial e que vai dar certo. Vai, muito bom. Cauana, queria ouvir a sua experiência. Você já teve experiência em... Sim, tem muitas experiências. Quando eu vou pregar, eu utilizo sempre naquele dia que eu vou pregar, de ministrar a palavra, eu gosto de estar com a minha mente bem aliviada. Não gosto de pensar naquilo que eu vou fazer depois, até mesmo isso me alivia, eu sinto mais confiante também.
E também chegando lá na hora, como a Bia falou, eu gosto sempre também de focar em uma pessoa ali onde eu me sinto confortável, ou também algum elemento, mas também não ficar focando só nesse elemento, porque trazer uma confiança para as pessoas que estão recebendo aquela nossa informação em olhar nos olhos. É algo que eu tô aprendendo muito também na hora do louvor, na hora da pregação, gosto de olhar bastante no olho das pessoas, isso traz uma confiança. E essa é a minha técnica para mim poder ficar mais tranquila naquela hora que eu vou administrar. Ótimo, show. Obrigado pela experiência de vocês. Como vocês já adiantaram aqui também, né? A comunicação rola um processo por trás, né? Sim. Tem o emissor, a mensagem em si também e o receptor, né? Igual nesse podcast aqui, vocês conseguiriam dizer quem é o emissor? A gente tá passando ali né? A gente tá emitindo a palavra para as pessoas. E quem vai ser o receptor? O público que vai ouvir. E qual vai ser a mensagem que nós estamos passando? Agora é dicas de comunicação e oratória. Perfeito. Beleza? Tem também o canal, que é o meio pelo qual a mensagem é conduzida. O decodificador, que é o mecanismo responsável pela decifração da mensagem pelo receptor. E o próprio receptor aí, destinatário final da mensagem. Já estamos quase finalizando essa parte aqui. A gente tem aqui uma charge também para a gente conversar, né? Quando alguma coisa ocorre nesse processo de forma o significado do emissor é diferente da compreensão aí do receptor. Então, acontece numa empresa, aparentemente administrativo, setor, e alguém fala lá, né? Zé, quero o número desse pedido. E aí alguém entende, despedido? Alguém fala, o Zé despedido? Aí depois o outro, o quê? O Zé foi despedido. Aí o outro, o Zé e o Tadeu estão despedidos. Aí o outro, eu também. Aí por fim o outro, todos nós estamos despedidos. Que confusão, né? Eu lembrei muito do telefone sem fio, vocês lembraram? Sim, é muito legal. Então às vezes pode acontecer esses ruídos, né? As pessoas acabarem confundindo uma coisa com a outra. E sobre comunicação eficaz, né? Aquela que além de transmitida de forma clara e objetiva, ela atinge seus objetivos utilizando o mínimo de recursos possível, inclusive o tempo. Vamos direto aqui para o nosso último vídeo que vocês viram. Sobre o que ele fala? Praticamente sobre isso que você falou agora, sobre o emissor, sobre o receptor. Ele vem esclarecer mais ainda sobre cada detalhe disso. Ótimo, então já adiantamos o nosso assunto do vídeo, né? Meninas, essa é a nossa parte. Gostaram dessa parte? Legal. Eu também adorei. Foi tão difícil quanto vocês acharam? Não. Tá vendo? Você falou que eu saí pesquisando um monte de dados e aí eu falar isso. Mas foi bem tranquilo. Mais fluida, e é gostoso. Mais legal. Vocês estão vendo como a gente às vezes cria uns monstros que nem existem? Sim, entendeu? Nem precisa criar, nem foi tudo aquilo. Então, para aliviar um pouco a tensão, imagina, pode até não ser isso que eu tô imaginando, tá entendendo? Sim. Obrigado pela participação de vocês. A gente agradece, tchau. Tchau. Sucesso. Vamos. Já soltei. Vamos lá então, agora chegou a nossa atividade Traçando Novas Rotas, atividade Mão na Massa, que na verdade já está acontecendo desde o início, né? Esse podcast aqui vai virar um material bem importante que vai servir como instrução para as outras pessoas, né? Então eu queria ver com vocês agora o que vocês estão achando desse nosso encontro de hoje sobre comunicação, essa experiência de participar de um podcast. Legal. Gostaram? Sim, bem interessante. Alguém já tinha participado de algum podcast antes? Não. Ah, interessante. Eu fiz uma vez um trabalho na escola sobre podcast. Fez? Ah, interessante. Legal. E essa então é a nossa atividade prática, né? Enfim, o que vocês estão aprendendo hoje sobre comunicação aí? O que vocês aprenderam? Como que deu branco? Eu particularmente aprendi bastante sobre a fonoaudiologia ali. Foi a parte que eu dei mais uma pesquisada ali. A importância do profissional, né? Pra apoiar, né? Eu vi que tem bastante gente que acha que o fono ele serve só pra quando tem algum problema na fala. Só que na verdade ele também serve até pras pessoas surdas. Também. E eu achei bem interessante que ele abrange várias áreas assim que dá pra ajudar. Maravilhoso. Mais alguém? Tá. Beleza, então é isso. Obrigado aí pela participação de vocês. Valeu? Valeu. Valeu.
Bom, ponto de chegada, etapa 4. E agora é a hora da gente testar os nossos conhecimentos, né? O que a gente aprendeu hoje. Eu tô aqui com o Israel, o Igor, o Leandro e o Renan. Tudo bem, rapaz? Tudo ótimo. Tão nervosos? Um pouco mais ou menos. Ah, gostei. Vou fazer 3 perguntinhas e vocês respondem, tá? À vontade, quem quiser responder, tá bom? Quais estratégias podem ajudar a reduzir o nervosismo e a ansiedade ao falar em público? Pode ir? Vamos lá. Eu separei 5 estratégias, né? Certo. Então elas têm um respirar fundo, a postura, o seu foco e o preparo prévio. Também uma visão positiva, né? Certo. Sobre a situação, que também não é aquele bicho de 7 cabeças, conversar e se comunicar com outra pessoa. Exatamente. Mais alguém? Tá. 2. Por que falar em público é importante no mercado de trabalho? Bom, ajuda a transmitir as ideias com clareza, fortalece o seu mercado pessoal e dá uma visão diferente para o trabalhador, né? Legal. Porque quando o empregador, o patrão, ele vê você se comunicando de uma forma clara, objetiva, ele se encanta e pode te colocar à frente em várias situações. Ótimo. E quais formas de expressão fazem parte da comunicação? Bom, nesse decorrer do tempo da humanidade, nós tivemos o desenvolvimento de várias, né? A gente tem a fala, a escrita, a linguagem de sinais, as expressões corporais, faciais e também a linguagem artística, né? Que nós vemos bastante hoje em dia nas obras, nas esculturas. Ah, também uma forma de linguagem, né? Ótimo, muito bem. Agora é hora da gente reforçar, né, os nossos objetivos e as competências do encontro de hoje, né? Quem pode ajudar? Eu. Beleza. Bom, os nossos objetivos, nós esperamos que ao final do nosso encontro, a pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo, né, seja capaz de entender e reforçar a importância de desenvolver a capacidade de comunicar-se bem em público. Sim. Porque é muito importante nos dias de hoje, né? Poder também conhecer e refletir sobre o medo de falar em público e sobre os recursos para superá-lo, né? Sim. E saber identificar e elaborar técnicas de comunicação em público. Legal, muito bom. E sobre as competências, né, que são aquelas que nos competem como profissional hoje? Isso, vou falar um pouco sobre as competências e que a gente pode estar reforçando para melhorar. Então, a comunicação é uma delas. Dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade é essencial. Expressar ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza também ajuda. Interagir um com o outro, comunicação, é essencial para evoluir. Eu vou falar um pouco também sobre o autoconhecimento. Certo. Ampliar a confiança, a valorização a si mesmo e se sentir capaz. Conhecer você mesmo através de pontos fortes e fracos e aonde você está errando, acertar para te mudar para o melhor. São alguns pontos aí. Legal. Vou até reforçar de novo, né? A comunicação ela é tão importante que ela está nas nossas competências que a gente passa aqui na Renatos para vocês, né? Sim. Então, uma pessoa que sabe se comunicar hoje, que leva a informação de forma objetiva, clara, né? Rápida também, na medida certa, né? Ela vai se destacar, né? Porque tem muita gente que acha que comunicar é só falar bem em público. Não, nós vimos hoje, né, que o nosso corpo fala, né? Tem as expressões também artísticas que vocês falaram muito bem. Beleza? Sim. Então vamos agora para uma avaliação final, aquela avaliação que a gente sempre faz, né? De como vocês se avaliam. É importante eu me avaliar também na minha dedicação, tá bom? Vamos lá então. Como foi o seu nível de dedicação de 1 a 10 hoje nas atividades? Eu diria que foi 9 a 10. Tá bom, 9 a 10. Entrei bastante nesse negócio aí, porque a comunicação é muito importante, né? A comunicação pra gente se desenvolver como profissional. Ótimo. Israel, o seu nível de dedicação? Diria que foi um 7. 7? Legal. Uma média, né? Que eu não sou muito de comunicar, mas querendo ou não, é um negócio muito importante, né? Bem importante, por isso que a gente aplica essas atividades para vocês aproveitar e desenvolver. Vamos lá, Leandro, sua. Então, acho que meu nível foi 8, eu acho essencial. No caso, no meu caso, no meu futuro que eu quero é marketing digital. Eu acho que também ajuda para desenvolver, para falar com as pessoas e a comunicação. Maravilhoso. Igor?
Bom, eu diria que a minha foi um 8,5 ali, porque a comunicação ela é algo que está muito presente nos dias de hoje. Tá. E na minha área é uma área que eu tenho muita dificuldade. Sim. Tenho total dificuldade em falar com os outros, me expressar em público. Sim. Então é uma área que vai um estudo no qual eu quero estar bem por dentro para melhorar isso em mim. Ótimo. Poder melhorar e evoluir. Maravilhoso. Ele falou uma coisa importante que é a gente saber os nossos pontos a melhorar. Isso é importante, né? Quando eu sei os meus pontos a melhorar, eu vou poder trabalhar eles, né? Agora, quando eu não sei, como é que eu vou saber, né? Então, é bem importante você falou. Perfeito. E sobre as atividades, hoje nós estamos fazendo um podcast, né? Como é que vocês... o que vocês acharam da atividade hoje? Olha, para uma pessoa que nem eu, que está buscando melhorar o desenvolvimento na fala, está sendo muito importante, porque eu já estou me abrindo muito aqui, uma coisa que é muito difícil de se fazer, pela questão da vergonha e tudo mais. Legal. Então, para mim, está sendo essencial, porque eu estou desenvolvendo uma prática na qual eu não costumava fazer. Sim. Então, eu acho que esse conteúdo está sendo essencial para o meu desenvolvimento como profissional. Show. Bem legal. Os recursos que a gente está utilizando estão de acordo? Vocês gostaram dos recursos? Achei muito bom. Sim. Tanto no conteúdo que foi passado pra gente estudar, né? Tá. Que ajudou bastante a ter essa ideia de evolução. Passou algumas técnicas também de como poder evoluir na fala, poder criar coragem e poder assumir, né? Essa responsabilidade de poder estar falando. Maravilhoso. E esse tema hoje, né, que a gente está falando comunicação em público, te deixa mais confiante, preparado para realizar as atividades na área profissional e pessoal, também da comunicação? Claro, deixa, porque a gente está praticando, né, exatamente o que a aula propôs. A comunicação, a gente vem aqui, conversa sobre o tema com o professor, explica os nossos pontos, as nossas opiniões, então acho que deixa sim a gente muito mais confiante. Ótimo, muito bem. Adorei o bate-papo, vocês gostaram? Top demais. Bom, né? E então agora a gente vai finalizar com a última etapa com outro grupo. Obrigado pela participação de vocês. Muito valeu. Bom, nesse momento nós vamos fazer um parênteses no nosso podcast, porque nessa semana na Renaps do Brasil todo, em todos os polos, nós estamos abrindo um tempinho do encontro para falar sobre algo que é muito importante, que é a diversidade e inclusão no mercado de trabalho, né? Eu estou aqui agora com o Murilo, a Mônica, a Nicole, o Jean-Pierre e a Cauane. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Legal. Importante falar sobre isso, né? Sobre a diversidade. Eu vou lançar o tema aqui e a gente bate um papo sobre, tá? Primeiro, diversidade é o conjunto de diferenças entre as pessoas no trabalho, e isso aí inclui gênero, raça, etnia, também orientação sexual, a deficiência, a religião também. Diversidade é a presença de pessoas com diferentes histórias, características e visões de mundo no mesmo ambiente, né? Interessante, né? Vocês acham importante a diversidade? Claro. Falando de país, né? O nosso país eu acho que é o mais diverso do mundo, né? Sim. Olha quanta contribuição a gente teve, né? Raças, pessoas diferentes, né? E juntando todas as questões de diversidade, a gente também tem a questão da orientação sexual, da deficiência, né? É importante a gente saber viver num mundo assim, por exemplo, né? Olha lá, homens, mulheres, pessoas não binárias, também transgêneros, pessoas brancas, negras, indígenas, pardas, asiáticas, heterossexuais, homossexuais, bissexuais e assexuais. Também pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e etc. E pessoas de diferentes crenças ou sem religião. Falando sobre isso, vocês encontram bastante gente assim... O que dessas situações que eu passei para vocês, dessas qualidades de diversidade, o que vocês já encontraram no mercado de trabalho onde vocês estão? Vocês já encontraram algum tipo assim? Religião. Etnia. Também? Racismo também, já viram questões de racismo? Sim, muitas pessoas levam na brincadeira, né? Mas algo sério. Ainda, né? Interessante como o pessoal ainda leva na brincadeira o racismo, né? Interessante. No ambiente de trabalho onde eu convivo ali, tem várias pessoas de diversos países. Não vou dizer, tipo, são muitos, mas no mais são
haitianos. Sim. Esse pessoal que vem de fora, no caso da... Isso. Venezuelano. E tem árabe. Tem bastante, né? Falando em haitiano, ontem uma me abordou aqui embaixo no estacionamento. E aí ela tava, pelo que eu entendi, eu não entendia muito o que ela falava, mas ela falava um pouquinho a coisa em português. Eu entendi que ela, no final, ela achou que eu era um Uber quando eu estacionei. Acho que talvez o Uber que ela estivesse esperando. Ela falou, táxi? Eu falei, não. Aí eu entendi talvez que ela quisesse um Uber, né? Aí eu falei, Uber? Você tá procurando Uber? Ela... já começou a falar um monte de coisa que eu não entendi, né? No final eu vi que ela precisava de ajuda porque ela tinha problema na comunicação, né? Nessa questão. E eu acabei ajudando ela, levei ela pro lugar que ela queria e tal, ainda bem que era perto aqui, né? E voltei, né? Na questão assim de que a gente tem que encontrar a diversidade e buscar ajudar, né? Porque é difícil, né? Pensa uma pessoa de outro país, né? Que tá recomeçando a vida, né? Então é importante a gente acolher essa pessoa. Acredito que como se a gente tivesse também a necessidade, a gente gostaria de ser acolhido, né? Inclusão é fazer com que todas as pessoas se sintam bem-vindas, respeitadas e valorizadas no trabalho. Não adianta só ter diversidade que algumas pessoas são ignoradas, discriminadas ou não têm as mesmas oportunidades. Concordam? Sim. Claro. Inclusive, tem muitas empresas que na diversidade eles aceitam pessoas de outras etnias, mas a maioria das deficiências eles não aceitam. As pessoas deficientes eles não aceitam. Interessante, né? É muito difícil ainda as empresas que aceitam pessoas com deficiência. E Exatamente. dependendo da deficiência também eles não aceitam. Sim. Eles podem ter PCD, mas eles não aceitam dependendo da deficiência. Exatamente. É muito seletivo. E é fácil a gente fazer esse levantamento. Quer ver quantas pessoas PCDs tem no seu trabalho? Olha, no começo, quando eu comecei ali, eu acho que foi há uns 3 meses. Não comecei, né? Tipo, há uns 3 meses atrás eu fui ver a primeira. Que no caso foi uma moça que ela não tinha uma parte do braço, mas Sim. eu creio que ela já pediu desligamento e foi embora. Essa foi a única pessoa. Em todas as jornadas de trabalho que eu tive, foi uma pessoa só. E quantos mais ou menos funcionários tem na empresa? Olha, no turno da tarde deve ter uns 580 funcionários. Nossa, de 500. Para você ter visto um caso, percebe como essas pessoas são excluídas? Né? Porque a gente tem milhares de pessoas. Eles acham que só por ter uma deficiência são menos capazes de fazer as coisas, mas às vezes são mais capazes do que quem tem tudo. Falou tudo, Cauane. Interessante, hein? Eu acho que eu já contei isso pra vocês uma vez, mas eu sigo uma menina que o canal dela segue como atleta de peso e ela fala justamente desses estereótipos que o pessoal passa, que tipo assim, a pessoa obesa, ela não faz atividade física, né? E elas também podem estar sofrendo questões de saúde. Também tem questões de saúde, mas a gente não pode generalizar todo mundo, porque assim, às vezes uma pessoa também totalmente magra, apesar de parecer que ela está com saúde, pode não estar também. Isso é um problema. E na questão que ela passa é sempre que os obesos também fazem atividade física e pode desempenhar tanto. Ela mostra lá pro pessoal, pessoas obesas fazendo atividade, praticando malabarismo, praticando várias coisas como qualquer pessoa, né? Então como é que se fala? É uma bobeira ter esse tabu, né? Que essas pessoas não são capazes, né? É combater o preconceito e criar um ambiente seguro e acolhedor, é ouvir a opinião de todos nas reuniões, é garantir que uma pessoa com deficiência tenha acessibilidade, é promover mulheres e pessoas negras em cargos de liderança e várias outras coisas, né? Falando em cargo de liderança, já viram quantas pessoas em cargo de liderança negros nas empresas que vocês têm? Já viram quantas são? Mínimo. Bem pouco, né? Inclusive, vai no também, é verdade. Uma só, 2. Lá no nosso trabalho é só uma. Só uma só em cargo de liderança. E no cargo operacional? Bastante, muito. Tá vendo? Então é importante a gente atentar para isso, que é o que a gente chama de racismo estrutural, né? Então, se a gente não observa, a gente quase não percebe. Isso é uma forma que a gente tem, né, de como se fala, de preconceito, né, na sociedade. Eles então, acham que pessoas negras têm mais desenvoltura trabalhando no pesado do que atrás do computador. Eles acham que a pessoa negra só serve para carregar peso. Sim, exatamente. Ainda existe muito essa... Como é que fala? Essa imagem de que pessoas negras têm que trabalhar no pesado, no operacional. Tem que estar lá meio que com exercícios físicos sofrendo ali. Também. Mas às vezes não precisa. Agora vamos falar da mulher, né? Vocês percebem também que tem muitas atividades são atribuídas à mulher e não vê muitos homens na atividade? Já perceberam? Tipo qual?
Setor de recursos humanos. Recursos humanos. Recursos humanos tem muito mais mulher ou homem? Tem mulher. Muito mais mulher. Concordo com o Jean falou também, né? O que é? Só tinha eu. Só tinha você no RH? Também, eu lembro de quase 0 homens assim na questão de RH, né? E nas partes de limpeza, atividades domésticas, outras coisas, geralmente são quem? Mulheres. Tá entendendo? Então é muito louco. A gente também tem que ver que a mulher não tem só capacidade para fazer essas atividades. Ela faz também, aliás, o que ela quiser e também deve estar nos lugares de liderança também, já trazendo para esse lugar, né? Então mulheres também devem estar em lugares de liderança, né? Uma que eu admiro muito é a presidente do Palmeiras, né? A Leila, né? Pô, que mulher, cara. Que mulher, cara, ela tem uma segurança no que ela fala. A Nicole fala assim que ela é corintiana, mas... Eu gostei. Não, é só um exemplo, né? Sim. Mas que mulher, assim, eu nunca vi um presidente tão bom quanto ela, assim, né? No Palmeiras ainda também, falando. Não, sim, é um esporte masculino. Masculino. Né? Exatamente. Então, olha a capacidade. É uma liderança. Uma liderança baita. E ela, engraçado que uma vez uma entrevista com ela que ela falava da dificuldade que ela enfrentou no campo futebolístico, né? Quando ela chegou, né? Ainda mais como presidente, né? Enfim. Representa melhor a sociedade. As empresas atendem pessoas de diferentes gêneros, raças, culturas, idades e realidades. Ter equipes diversas ajuda a compreender melhor as necessidades desses públicos. Também combate de desigualdade, né? Dar espaço para quem historicamente foi excluído, como mulheres, pessoas negras, LGBT, pessoas com deficiência, é um passo importante para criar um mundo mais justo. E também evita o pensamento único, né? Quando todos pensam igual, as ideias ficam limitadas. Pessoas diferentes enxergam problemas por outros ângulos e propõem soluções novas. Olha que importante a diversidade, né? Então a gente vê as coisas de outra forma, né? Agora, quando eu tenho só um gênero, só uma situação, eu vou ver coisas limitadas, né? Por exemplo, a mulher ela tem uma visão diferente do homem. Oi? Com certeza. Sim. Como a diversidade contribui para ambientes mais criativos e inovadores, ó. Ela amplia o repertório de ideais, estimula a inovação, melhora a tomada de decisão. Panorama das desigualdades no Brasil. A gente tem aqui alguns quadros, né? Com casos sobre pessoas negras, sobre o caso de mulheres, sobre pessoas com deficiência e também LGBTQIA+, né? Olha só, eu vou tentar ver aqui. Não, aqui nós estamos no PDF, né? Mas eu li na mensagem que pessoas negras, né? Geralmente também, primeiro, que quanto mais escuro o tom, mais a pessoa sofre preconceito, porque a gente sabe que tem o colorismo, né? Na questão da discriminação, né? Então, tem também o gênero, por exemplo, mulheres negras, elas ganham menos que mulheres brancas, numa grande maioria, né? Homens negros também ganham menos que homens brancos, né? Já pensando na solução, pessoal, o que vocês acham que é importante para a gente combater esse racismo estrutural e outras coisas também, de várias formas de preconceito? O que vocês acham importante para combater? Na verdade, eu acho que cor não tem nada a ver com capacidade. A cor não define ninguém, pra falar a verdade. Sim. Cor não define ninguém. Aham. Eu acho que a tua capacidade não tem nada a ver com a tua cor, ou o teu estilo, ou a tua sexualidade. A tua capacidade é algo que você tem de si e não que a tua pele e o teu jeito de ser vai mudar isso. Exatamente. O gênero também, né? Isso aí. O gênero não muda nada da tua capacidade de ser. Ótimo. E como que a gente combate? Como é que eu, como pessoa, posso combater a discriminação, enfim? Acho que combater é uma palavra muito forte, senhor. Vai de cada um, na verdade, né? Essa parte. Se eu sou um dono de uma empresa, eu vou querer fazer ali, que na verdade a gente sabe que tem que ter uma taxa de pessoas PCDs numa empresa. Isso, querendo ou não, vai ser forçado. Eu vou ter que forçar pessoas PCDs a trabalhar na minha empresa, mas se eu fosse, eu não queria que eles estivessem ali trabalhando. Talvez até, falando de uma, abre aspas, né, tá atrapalhando o meu trabalho porque ele é PCD. Não, isso daí, muitos fazem isso. É igual o jovem aprendiz na empresa. Se não tiver jovem aprendiz, paga multa. Então, tem alguns que estão sendo forçados e, tipo, depois ele vira um acaso lá. Então o jovem aprendiz não vai ser isso, ele não tem voz ativa, que acontece mesmo com os PCDs. Aquelas pessoas que estão sendo forçadas a ficar ali porque tem que cumprir uma taxa. Sim. Então vai de cada um. Se eu
tivesse uma empresa ali, claro que ia ter um tanto de percentual lá de pessoas PCDs, poderia ultrapassar lá. Daria oportunidade também. Daria oportunidade. Ah, legal. Beleza. Olha só, o que você, jovem, pode fazer, né, nessa busca? Busque capacitação também, né? A gente se interessar por temas do assunto também vai ajudar bastante a gente buscar essa capacitação. Participe de programas de inclusão também. Tem vários programas de inclusão que a gente pode ajudar participando. Tem a forma também de denúncia, né? Denunciar a discriminação em situações que a gente vivenciar. E também seja um agente de mudança no seu ambiente, né? Eu digo que sempre começa por nós, né? Se eu identificar alguém que está fazendo alguma forma de discriminação, enfim, eu tenho a obrigação de, como é que se fala? Corrigir a pessoa, né? E tentar alertar sobre os problemas disso, né? Vocês também concordam? Sim. É importante. Alguém aqui já sofreu preconceito? Já achou se sofreu algum preconceito? Sim. Já. No futebol, principalmente. Futebol? Sim, eu jogo atrás e no começo foi muito difícil. Porque pros meninos é só menino, né? E no começo, tipo, eu sofria muito porque, tipo, ai, o que é a mulher? A mulher tem que estar lavando louça e sempre a mulher. Aqueles estereótipos. É bem horrível. Você joga bola? Jogo. Legal. Mas hoje eu não ligo tanto como antes, né? Porque antes eu era mais pequenininha, eu ligava para o que todo mundo falava. Mas era bem difícil, sabe? Porque eu era a única guria que jogava ali no meio. E agora eu vou fazer pros homens. Faz de conta que a gente joga bola. Como incluir as mulheres nesse campo que a Mônica acabou de falar, que as mulheres são discriminadas? Como ajudar também a minimizar esse problema? No meu ver, deveria ser misto, né? Mas, tipo assim, isso não é mais só que tem a categoria feminina. Então eu acho que já seria uma parte de inclusão. Porque tem a categoria feminina e eu acho que a gente deveria dar mais visibilidade pro futebol feminino, então. Isso seria uma parte para incluir as mulheres nesse esporte. Legal. Interessante, né? E na parte de recreação também, né? Eu acho que a gente pode convidar as mulheres para jogar também com a gente na parte de recreação. Também, porque é um esporte masculino que as mulheres também não podem dominar ele. Pode, né? Sim, se ela quiser. Por exemplo, é uma melhor do mundo. Sim. Beleza. Agora que você aprendeu mais sobre diversidade e inclusão, que tal colocar esse conhecimento em prática, né? A gente tem um jogo aqui, claro que nós vamos jogar na oportunidade e depois a gente fala da experiência, tá bom? Depois deem também seus feedbacks sobre o papo. Gostaram do papo? Ótimo, top. Eu também achei muito legal e também importante, né? Isso. Então a gente tem que ficar de olho também e ajudar. Beleza? Obrigado. Até mais. Valeu. Bom, chegamos a uma nova jornada, a etapa final do nosso podcast, né? Então estamos finalizando aí. Essa é a hora que a gente dá mais algumas dicas pro pessoal que quer se aprofundar no tema de hoje, comunicação em público, né? O que vocês trouxeram aí pra gente? Lembrando que agora estou novamente com o Israel, o Igor, o Leandro e o Renan. Olá, galerinha. Beleza. O que vocês trouxeram pra gente? A gente deu uma pesquisada em alguns vídeos nos YouTubes contando mais técnicas, assim, pra gente ver como a gente pode se portar melhor, né? Na comunicação. Sim. Passar ela de uma forma mais clara e também para baixar o nervosismo. A gente achou um canal, o Joel J. O nome do vídeo é Como Falar em Público. Conhece 5 técnicas. Legal, hein? Lá ele explica 5 técnicas e ensina como a gente pode melhorar esse nosso ponto, né? De como se comunicar melhor. No YouTube? No YouTube. Maravilha. Joel J, 5 técnicas de como se comunicar em público. Mais alguma? A gente gosta bastante também do Márcio Cortella. Muita gente já ouviu falar dele, né? Tanto é porque a voz dele gera bastante memes, mas o jeito que ele se porta pelo público, as palestras dele, tem conteúdos incríveis. E ele aprendeu muito e estudou muito para poder chegar no nível que ele tá, né? Então, assistir algumas palestras dele, além de um conhecimento a mais com os temas das palestras, a gente pode ver como é que ele se porta e tentar até mesmo copiar em frente ao espelho. Sim, maravilhoso. Só recorrigir, né? Mário Sérgio Cortella, é isso aí. Mas o Cortella, como você falou, é bem legal mesmo. Ele sabe pronunciar bem. Obrigado, gostei mesmo das dicas, né? Vocês gostaram do encontro de hoje? Eu adorei. Eu também. Bom, pessoal, só nos resta dar tchau pro público, então. Beleza? Valeu, galera. Aquele abraço pra vocês. Tchau, valeu. Valeu.